ChatGPT lançou recentemente uma novidade bastante interessante, que é os GPTs. Se nós pensarmos no ChatGPT, ele é uma IA generalista, né? Ele sabe de tudo um pouco de uma forma ok. Só que se nós pensarmos na nossa vida, nós precisamos ser especialistas. Então você sabe de tudo um pouco, de uma forma ok ali no seu ensino fundamental, ensino médio, depois você vai se aprofundar em alguma área com a sua faculdade, depois você faz uma pós-graduação para se especializar ainda mais em um ponto específico. Então, ser ok em tudo nem sempre é bom. Precisamos de especialistas. E é aí que entra o GPT. O GPT a gente vai pegar essa base toda construída do GPT-4 por trás, esse conhecimento que ele já tem, e colocar uma camada de especialidade em cima no foco que a gente quer dar para ele. E quem já é assinante do Plus, ele já pode criar o seu próprio GPT. E é isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. Como você pode criar o seu próprio GPT. Deixar ele especialista em algum caso de uso seu, por exemplo. Vamos ver então como que você consegue criar o teu GPT? Então aqui nós estamos, né, no ChatGPT, lembrando que essa é uma função do ChatGPT Plus. Então, né, se você vir aqui no seu ChatGPT, você vai ter agora essa opção aqui que é o Explore, explorar. Se nós abrirmos essa parte de explorar, nós vamos ver que nós vamos ter aqui então essa parte de criação de GPTs, né, mais GPTs. Nós temos alguns aqui, GPTs, que são do próprio ChatGPT. A ideia é depois isso aqui virar uma loja. Então você pode fazer o seu próprio ChatGPT e então colocar ali nessa loja, né? Cobrar talvez de alguma forma, por isso ainda não sabemos exatamente como vai ser. Mas vamos lá, né? Qual que é a ideia então aqui? Aqui eu tenho uns dois já que eu fiz, alguns testes. Vamos criar um novo. Então, se a gente vir criar aqui um novo, a gente tem duas formas principalmente de fazer isso, de criar o nosso GPT. A primeira é usando esse GPT Builder aqui, então você vai conversar com ele e ele vai começar a montar o seu GPT. A outra forma de fazer isso é configurando manualmente, dando nome, descrição e as instruções. Essa é uma forma melhor de se fazer, porque você vai ser mais assertivo com o que você está falando ali, com o que você quer que o seu GPT faça. Então essa é uma forma melhor de se fazer. Mas vamos começar aqui, vamos pensar numa ideia que a gente quer um GPT que seja especializado em transformar a imagem de uma pessoa em um cartoon, né? Porque o GPT Plus aqui te dá o acesso ao DALL-E. Então aqui eu dei algumas diretrizes, né? Esse GPT vai criar uma imagem estilo cartoon com base na imagem enviada pelo usuário. Questione se a pessoa tem direito de utilizar aquela imagem, de gerar um personagem fictício em cima dela. E as opções são Simpson, Disney e um cartoon da Marvel. Então vamos mandar isso aqui para ele e vamos ver se ele vai questionar mais alguma coisa aqui pra gente. Aqui, né, se você ver, ele já deu aqui algumas opções de chamadas rápidas que a gente pode dar. E sugeriu um nome, Cartoon Creator. E agora então ele vai gerar, né, a imagem desse GPT. Eu achei a imagem muito exagerada. Então eu vou falar que eu queria uma imagem relacionado a lápis, por exemplo, né? Vamos falar ali que ele está relacionado a um desenho de lápis. Vamos ver a imagem nova que ele vai gerar pra gente. Ficou bem mais simples do que eu esperava, mas tá bom. Ele está falando se que seja mais formal ou informal. Informal em um tom amigável. Engraçado que ele leu o que eu estava escrevendo e deu uma bugadinha aqui. Agora ele tá updateando de novo. Então vamos aqui agora entrar na aba de configuração. Então aqui ele colocou as informações do que a gente quer. Então tá lá Cartoon Creator, transforma fotos em cartoons, interagindo de forma amigável e informal. Desnecessário. Isso aqui, né? O Cartoon Creator, GPT, desejado para transformar imagens enviadas em cartoons com estilos variados como Simpson, Disney ou Marvel. Esse GPT entra de forma amigável, encorajando uma experiência divertida e personalizada. Ele primeiro verifica os direitos de imagem antes de prosseguir. Sua abordagem é descontraída, mas sempre respeitosa, garante uma comunicação clara e direta. Ele motiva a criatividade e segura que o resultado final seja agradável, respeitando os direitos autorais. Beleza, criou aqui um textinho. Aqui os conversion starters, né? Forma de você começar a conversar ali, algumas ideias. Está trazendo algumas informações a mais do que nós temos aqui. Você pode usar arquivos como base de conhecimento. Então isso aqui é bem legal quando você estiver mostrando o seu GPT.
Vamos dizer que você está montando um GPT especialista na sua empresa, por exemplo. Então, esse GPT, ele pode ter, por exemplo, um PDF das perguntas e respostas mais frequentes da sua empresa. Então, ele vai ter isso como base de conhecimento. Você vai ter treinado ele com perguntas frequentes, processos da empresa e assim por diante. Essa parte de capacidades é sempre bom deixar ela marcada, né? Todas elas, para ele conseguir buscar coisas novas na internet, gerar imagens, que é o foco principal desse carinha que a gente está criando, e também interpretar código. Ele vai conseguir fazer algumas análises ali de imagem, algumas coisas interessantes. Essa parte de ações, ela é uma parte mais avançada, que o que a gente conseguiria fazer aqui nessa parte ações, que eu não vou aprofundar tanto, mas o que seria aqui? Você poderia, por exemplo, conectar ele a uma API, algum sistema da sua empresa, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa que faz entrega de alguma coisa. A gente pode entrar aqui e pedir, viu, onde que está meu pedido? Ele vai ter acesso à API lá do seu sistema, onde ele vai procurar o pedido dessa pessoa, o seu sistema retorna para ele e ele responde para a pessoa. Então você consegue montar essas ações ali, linkando ali principalmente com toda a sua plataforma OpenAI. Voltando ao ponto principal aqui do vídeo, então aqui ele vai dar essas informações aqui para a gente. Vamos fazer um teste? Primeiro, de como que ele vai trabalhar, montando só aquele escopo praticamente, aquele mínimo de chat que a gente teve aqui, o que ele vai conseguir fazer, se ele vai conseguir ser específico ou não. Então, a gente consegue testar nessa aba lateral aqui agora. Então eu peguei aqui uma foto de perfil minha, né? Eu vou só mandar e vamos ver o que ele vai questionar, se ele vai entender o que ele quer questionar ali ou não. Estilo Disney. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer aqui. Tá falando alguma coisa sobre direitos autorais, estilo de Disney, Marvel. Talvez pelos comandos ali a gente conseguir mudar depois. Então aqui, né, ele pegou alguns traços meu, né, tá vendo? O estilo do cabelo ali, o fundo ele entendeu que era um fundo do escritório e tal, um paletó. Fez uma imagem aqui, né, bem estilo Disney mesmo, né. É bastante interessante, conseguiu trabalhar bem. Mas vamos agora fazer um teste aqui. Eu deixei um prompt já separado aqui com comandos específicos, que você pode configurar ele dessa forma. Em vez de você usar esse ajudador seu de configuração, pode fazer a configuração direto aqui. Então eu deixei um prompt já no jeito aqui. Vamos ver o que ele vai entender. Então eu coloquei aqui, né, que é um GPT que transforma desenho animado, confirmar os direitos de imagem se é um personagem fictício, qual o estilo, qual que é o formato, que isso é interessante também, né? Se é retrato, se é paisagem. Analisa a foto cuidadosamente. Aqui eu coloquei algumas diretrizes que ele pode personalizar o personagem, né? A gente pode pedir estilos diferentes, alguma coisa do tipo. Também pode questionar mais algumas coisas sobre estabelecimento de imagem, né? Se ele entendeu bem, cor, formato de rosto, algumas características específicas. Ele também pode fazer esse questionamento. Vamos fazer com a mesma imagem de novo. Então eu vou só mandar a imagem aqui para ele. Ó, isso já é legal. Olha como ele já ficou muito mais direto, mais especialista. Ó, ele já me mandou as 3 perguntas. Tem direito? Sim. Qual o estilo que eu queria? Disney. E eu quero no formato retrato. Então olha só como ele foi muito mais específico agora, né? Mais especialista realmente. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Eu dei uma diretriz ali para ele analisar com cuidado a imagem. Vamos ver se ele vai conseguir fazer uma análise melhor. Aqui tem um ponto interessante. Lá na primeira versão aqui, a gente já tinha falado Disney. E ele pegou aqueles desenhos antigos da Disney. Agora, nessa segunda, eu falei que era um Disney Pixar 3D, né? Esses desenhos mais novos da Disney. Então, olha só como ficou uma imagem diferente. E como, ainda assim, ele pegou bastante detalhes da imagem, né? Então, bastante interessante. Vamos fazer agora mais um teste, transformando em cartoon. Agora eu vou pegar essa mesma foto sem nenhum fundo. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ó, isso é interessante, ele mantendo o contexto aqui de que eu tenho direito. Então, ele nem questionou agora se eu tenho direito ainda da imagem. Então, ele perguntou se eu quero fazer alguma alteração, né? Se eu quero manter o mesmo estilo da outra ou alguma alteração. Então, não, né? Eu quero o estilo da Marvel. Estilo Marvel. Modo paisagem. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer. Então, ele novamente, né? Pegou aqui características da imagem. Ele criou um fundo aqui. E é legal que ele colocou numa pose, né? A Marvel é super-heróis. Então ele colocou uma pose ali bem super-herói, né? Pode ver ali o estilo da imagem. E se você quiser, você pode ir questionando aqui por algumas outras coisas, né? Você pode pedir para ele ir modificando a imagem de alguma forma. Mas enfim, a gente tendo agora esse GPT pronto dessa forma, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e salvar ele. E quais são as formas que a gente pode salvar ele? Então a gente pode salvar ele de uma forma privada, só pra gente. Uma forma que
ele fica disponível para a gente, outras pessoas que têm esse link, a gente consegue compartilhar o link, ou então de uma forma pública, que daí vai ser para a parte do GPT Store, que ainda vai surgir. Por enquanto eu vou deixar ele aqui só para mim. E agora, como que a gente usa ele lá no nosso GPT? Tá vendo que ele já está aparecendo aqui? Ele já vai abrir um chat com esse Cartoon Creator. Mas vamos dizer que, né, você abriu o chat GPT e não está com ele aqui. Então você pode vir aqui no Explorar e você vai ver que esse carinha está disponível aqui agora para mim. Então se eu der um clique, ele vai abrir e já vai ficar até aqui nos recentes. E agora a gente pode trabalhar da mesma forma. Então eu vou jogar aquela imagem lá de novo, que a gente fez o teste. É legal que ele muda a forma quando ele vai questionando. A primeira vez ele fez listadinho, agora ele fez mais textual. Fica bem dinâmico, né? É diferente, isso é muito legal. É diferente dos robôs que a gente tinha antes, só com texto, que você tinha um input do usuário e uma resposta sempre igual, não modificava tanto. Aqui, como a gente tem todo esse GPT por trás, essa IA enorme por trás, é muito legal isso. A gente deu uma especialidade para ele, mas por trás ainda é uma IA muito interessante. Então, sim, tem os direitos. Eu quero no formato Simpsons e retrato. Então, está aí, né? Ele criou agora a imagem. Ele não deixou tão próximo dos Simpsons quanto eu achei que ficaria. Ele jogou ali, né, mais ou menos as cores parecidas, né, entendeu o cenário bem, o contexto da foto. Jogou o amarelo dos Simpsons. Mas vamos pedir para ele deixar um pouco mais focado? Vamos ver. Então agora, né, ele tentou deixar mais próximo ainda. Agora realmente ficou bem próximo, né, assim, ao estilo Simpsons. Você olha e você pensa no estilo Simpsons, até o amarelão ali, né. Então é bem interessante, né, ele vai aprendendo ali com você e ele deixou ele com uma IA especialista. Mas aqui eu tô dando um Cartoon Creator, ok. Mas será que ele consegue saber outras coisas? Por exemplo, que ano nasceu o Pelé? Isso mostra que, apesar de ele ter essa especialidade, por cima ele ainda continua sendo a base de conhecimento do ChatGPT. E como a gente deixou marcado lá, né, ele ainda consegue pesquisar na internet. Mas é isso aí, né? As possibilidades são muitas de você gerar GPTs, né? Aqui eu já dei um exemplo, mas que nem eu já comentei antes, né? Você pode transformar isso num chat que tem conhecimento da sua empresa, colocar ali PDFs, documentos, artigos. Um ajudante seu você pode transformar, então, por exemplo, colocar ali alguns TXT, algumas coisas que você tem anotado e ele ir aprendendo sobre você e virar seu assistente pessoal, alguma coisa do tipo. As possibilidades são infinitas de como você pode gerar GPTs e até mesmo, quem sabe, se você se tornar um especialista de alguma forma nisso, ganhar dinheiro em cima, porque como nós vimos, futuramente é até possível criar uma GPT Store, né? Vai ser disponibilizada uma GPT Store, onde de alguma forma talvez você possa vir a cobrar por esses GPTs especialistas. Então realmente é uma evolução que nós tivemos ali em cima do ChatGPT e com certeza vai trazer novas possibilidades de uso aí pra gente. Se você achou legal esse vídeo, achou interessante o conteúdo, você pode ajudar bastante a gente comentando, né, que você gostou, compartilhando também com seus amigos, para que mais pessoas também possam saber dessa ferramenta. Meu nome é Felipe Reis e esse é o Tech Genial. Até mais!